Opa! Sejam bem-vindos ao Badiatório. Eu sou Emanuel e para hoje temos ela, a mãe das aranhas da Floresta das Trevas, guardiã das passagens de Mordor, Laracna, filha de Ungoliant, nesse deck tech Ultra Budget. Temos aqui uma criatura lendária aranha-demônio 8/8 por 6 manas, 4 quaisquer, uma preta, mais uma verde. E ela diz que suas aranhas têm salvaguarda 2 e toque mortífero, o que significa que qualquer dano que elas causam a outra criatura é fatal e que mágicas que dão alvo nelas são anuladas a menos que o controlador da mágica pague 2 a mais. Ela também diz que, sempre que outra criatura que tomou dano de uma aranha que você controla morre esse turno, cria uma ficha que é uma cópia daquela criatura, exceto que essa cópia é uma ficha de comida e perde todos os seus outros tipos de card. Sendo a quarta comandante mais popular da coleção até agora, essa querida aqui transborda potencial enquanto revitaliza um tipo de card inteiro. Aranhas, até então, eram criaturas populares entre os jogadores que tinham representantes desse tipo que poderiam ser utilizados como comandantes. Mas faltava aquele comandante, sabe, que tem um power level mais de acordo com os padrões de 2023. Eu acho que a Laracna vai seguir muito bem como líder de decks deste tema, tanto pelos seus efeitos fortes quanto por suas jogadas interessantes. E de fato, essa carta é tão complexa e tão completa que é inteiramente possível construir um deck só em torno dela, mais efeitos de causar dano, luta, e aí você vai destruindo as criaturas inimigas, criando fichas, usando sinergia de artefato. Você faz tipo um Golgari Control que tira valor desse tipo de interação. No entanto, eu desconfio que o jogador médio de Magic vai preferir um deck temático de aranhas, onde utilizamos as melhores criaturas desse tipo e melhoramos essas com as habilidades da Laracna. E é isso que eu trarei aqui para vocês. Eu tenho certeza que muitos se surpreenderão com quão versátil esse baralho consegue ser e ainda mais considerando o preço da coisa toda, que é bem reduzido. Mas antes de tudo, duas coisas. Primeiro, obrigado a todos que interagiram com o meu post na semana passada. Caso não tenham visto, não houve vídeo na última segunda, e o motivo para isso foi tanto faculdade quanto problemas de saúde. Mas tá tudo certo agora e eu agradeço a atenção. Em segundo lugar, os decks do Badiatório são decks de baixo orçamento, onde o deck deve custar menos de R$150, excluindo o preço do comandante e de terrenos básicos. E o foco aqui é no Commander casual, otimizado para uma estratégia multiplayer, para você jogar na lojinha ou entre amigos e idealmente se divertir de montão. E sem mais delongas, se inscrevam caso não sejam inscritos e vamos para a primeira parte. Laracna, a grande aranha que se alimentava de elfos, homens e orques, e a mãe das aranhas da Floresta das Trevas. Sabe-se que Laracna nasceu na Primeira Era, descendente da poderosa Ungoliant, uma criatura sombria que assumiu a forma de uma aranha gigante. E apesar de não ser tão poderosa quanto a mãe, que era um ser formidável por si só, destruidora das duas árvores de Valinor, a quase assassina de Melkor, sua filha, também um ser demoníaco, tinha uma reputação que a precedia. Mas voltando para o passado, em algum momento, após o seu êxodo para a Terra-média, Ungoliant gerou sua prole em um vale próximo à cordilheira no centro de Beleriand, e a presença delas ali tornou o lugar uma terra perigosa, que carregava a morte. E o tempo passa, e um pouco antes da destruição do local, elas viajariam para o leste, chegando às montanhas onde passariam milhares de anos habitando. Laracna, por sua vez, se alimentava de qualquer coisa infeliz o suficiente para cruzar o seu caminho, e até mesmo Gollum cai em sua teia eventualmente, enquanto procura pelo Um Anel. Ele fica preso, mas consegue convencer a grande aranha a deixá-lo partir, prometendo trazer mais comida para ela. E assim como Ungoliant tem que descobrir as Terras-médias, nós temos que descobrir uma maneira de acumular terrenos e recursos para o nosso plano de jogo, e a gente vai começar por aceleração de mana. Na curva 0, a gente tem Floresta Flagelada e Paisagem Infinita, terrenos que se sacrificam para buscar mais 2 terrenos virados para a mesa. Cultivar, que busca mais 2 terrenos básicos no deck e põe um na mão e o outro no seu campo de batalha. Cálice do Fluxo Ferene, que retorna metade do mana que a gente põe nele inicialmente todo turno. Aranha Tran, que cria uma ficha de Power Stone que entra no campo de batalha virada, mas que pode ser útil para estourar as fichas da Laracna. Crescimento Exuberante, ancião da tribo Sakura, que acelera um terreno básico por 2 manas. Monumento de Ronas, que faz com que as nossas mágicas de criatura verde custem 1 a menos e também aumenta as nossas criaturas. Crescimento Virente, que é uma aura de terreno que faz o terreno encantado gerar 1 mana a mais toda vez que ele for virado para gerar mana. E Elfos da Floresta, que aceleram qualquer floresta por 3 manas, e ela pode até mesmo entrar desvirada. Outra forma de aumentar o nosso poder e influência é comprando cartas. Assim, acumulamos o conhecimento necessário para assegurar a nossa toca aracnídea contra invasores. E nesse deck, temos tanto
tanto efeitos para encher a nossa mão, quanto velocidade de compra, que são cartas que fazem um deck rodar se repondo com outras cartas, trocando opções em vez de adicionando elas. Para isso a gente tem Preço da Ambição, junto com Avidez Ancestral e Harmonizar, que são todas cartas de custo 4 que nos compram 3, enchendo bem a nossa mão. Trilhar, que te dá a escolha entre colocar um terreno na sua mão ou fazer duas criaturas lutarem. Ótimo pro early e pro endgame. Ritual da Colheita Mortífera, que com tanto efeito de remoção deve trigar com alguma frequência nesse deck. Tecelã da Perdição, uma carta que garante que os nossos oponentes vão pagar caro por remover a Laracna, pois ela tem vínculo espiritual e quando ela ou a criatura vinculada morrem, você compra cartas igual ao poder destas. Olho de Vecna, uma compra de cartas perene, que deve ser fácil de se manter num deck que tem tanta geração de mana. Guardião das Fábulas, que faz com que não humanos nossos, dando dano a oponentes diferentes, virem compra de cartas. Ou seja, se você bate no jogador A, você compra apenas uma carta. Aí bate no A e B, duas. E por aí vai. Tumbamorfo, um morfoloide logo também aranha, que retorna uma carta de criatura do nosso cemitério para nossa mão. Máscara da Memória, uma carta que faz com que você compre 2 cards e descarte um card, sempre que uma criatura equipada causar dano ao oponente. O que é bem útil quando a gente tem tanta criatura com toque mortífero. Revelações Xamânicas, que compram uma carta para cada criatura que controlamos e ainda dá aquele troquinho de vida bem-vindo. E por fim, Tecedora de Nix, uma criatura encantamento que serve para encher o nosso cemitério, o que termina sendo relevante para vários tipos de cartas e que também pode voltar a algo crítico. Vamos então para a parte 2 desse vídeo. E por mais que no início a alimentação de Laracna fosse a base de elfos e homens, eles se tornariam mais escassos nessa região à medida que Sauron se estabelece em Mordor. E assim, ela passa a se alimentar de orques. Mas não se engane, pois Sauron, o Senhor Sombrio, estava bem tranquilo com isso tudo, já que o preço de perder alguns orques era incrivelmente menor que o benefício de proteger as suas passagens com um ser sombrio insaciável. E querendo ou não, por mais que orques fossem escravos úteis para eles simplesmente os tinham em abundância. Inclusive é dito também que quando ele não tinha mais utilidade para alguns de seus prisioneiros, Sauron os enviaria até Laracna, como um agrado que um homem dá a um gato de estimação. E quanto aos filhos da Aranha-Demônio, elas se espalharam pela Zefeu-Duat e ao norte até a Floresta das Sombras. Essas aranhas, por sua vez, eram menores que a Laracna, porém ainda mais inteligentes do que as bestas normais da floresta, além de terem uma séria propensão a causar o mal. E assim como Laracna captura suas presas que lutam pela própria vida para alimentar a si própria, usaremos de nossas remoções pontuais e globais para lidar com as criaturas inimigas e, de preferência, criar comidas especiais com efeitos interessantes para alimentar a nossa própria estratégia. Então a gente tem Fiandeira Arachnus e Teia de Arachnus, um combinho clássico de aranhas onde a teia inutiliza a criatura encantada e a aranha procura a teia no seu deck ou cemitério, colocando em jogo. Isso aqui é simplesmente muito flavorful e não poderia faltar de maneira alguma. Que não é só uma reanimação, como também uma remoção de criaturas, pois volta uma criatura do seu cemitério para o campo de batalha e a faz lutar com outra criatura. Aprisionar os Antigos Deuses, uma saga meio mista, que é remoção na primeira etapa, com ramp na segunda e redundância para Laracna na terceira etapa. Abocanhar e Fome Cósmica, cartas essenciais para a gente ativar pontualmente a habilidade da Laracna, pois elas fazem com que uma de nossas criaturas dê dano a outra criatura, matando-a por conta do toque mortífero. Aracnir Teia de Correntes, que dá dano à criatura voadora igual ao seu poder e que pode voltar do seu cemitério com a escapada maior ainda. Emboscada de Kaunir, um efeito de luta que possui 2 lados, sendo que o de trás é um terreno virado. A Alana, Patrulheira de Kessig, uma mana que faz com que suas criaturas lutem sempre que entram no campo de batalha, desde que você pague 2 por cada criatura. Vândalo Mascarado, que é um morfoloide, logo também aranha, que exila artefatos e encantamentos. A Aranha Pescadora Celeste, que destrói uma criatura alvo quando entra no campo de batalha, se sacrificarmos outra criatura nossa. E Arco Longo Viridiano, que serve para que as nossas aranhas matem criaturas todos os turnos. Para os globais, a gente tem Medo Debilitante, que reduz todas as criaturas menos as nossas aranhas, e a Aranha Chicote de Seda, que é uma global que dá dano a todas as criaturas que voam. Vamos então para a parte 3 desse vídeo. E por incrível que pareça, Gollum de fato retornaria a Laracna em 11 de março de 3019, acompanhando Sam e Frodo em sua jornada a Mordor. Ele leva a dupla para dentro dos túneis dela, planejando que o demônio os eliminasse para que ele pudesse recuperar seu precioso. Laracna ataca, e por mais que a luz do frasco de Galadriel cessasse seus ataques inicialmente, ela atacaria de novo fora dos túneis, picando Frodo. E o ferrão da filha de Ungoliant possuía um poderoso veneno
veneno debilitante, que não mataria sua presa, mas a deixaria num estado semelhante a um coma, para que a sua carne pudesse se manter fresca para o consumo. E após deixar Frodo inconsciente, Laracne então se volta para Sam. No entanto, em uma das mais impressionantes conquistas da Terceira Era, Sam é capaz de derrotar a aranha gigante. Enquanto ela se ergue sobre ele e se prepara para esmagar o pequeno hobbit com seu peso, Sam coloca a espada de Frodo entre si e a aranha, e a faz se empalar na lâmina da espada. E utilizando novamente a luz do frasco de Galadriel, a aranha foge de vez para não ser mais vista na história. Embora não saibamos o que aconteceu com Laracna no fim das contas, ele e sua família estavam entre as criaturas mais aterrorizantes de toda a Terra-média. E por fim, entraremos no conflito final, onde as nossas proles aracnídeas vão ao combate. Logo, aqui eu mostrarei o resto das aranhas que compõem o deck, cada uma selecionada cuidadosamente, e também algumas formas de transformar esses bichinhos em monstros que rivalizam o legado de Ungoliant. Inclusive, justamente por essas aranhas serem criaturas defensivas, eu realmente dei um foco maior em forma de capitalizar em cima da nossa estratégia. A gente tem Araça da Teia Infinita, um bichinho que cria fichas de aranha sempre que os oponentes conjuram mágicas instantâneas ou feitiços, enchendo a nossa mesa. Viúva Necrótica, uma aranha com infectar e alcance, o que traz um grande potencial caso consigamos aumentar o seu ataque. E Viúva Sombria Juvenil, que é semelhante a essa aranha de infectar, mas somente pela parte dos marcadores -1/-1, já que ela tem a habilidade de murchar. Reclusa Mortal, uma aranha com alcance e toque mortífero por 2 manas, o que é ótimo no early game quando a gente não tem a Laracna. Tesselan da Prole, uma aranha que quando morre cria outra ficha de aranha, e a Aranha da Penumbra, que também faz algo parecido. Dryder, uma aranha de D&D, mais um criador de ficha para nossa estratégia. Pernalto de Cobre, uma aranha que se sacrifica para proliferar, o que interage com as nossas poucas cartas de marcadores, mas que nos permite fazer acordo com jogadores que realmente se importam com seus marcadores. Finn, o Portador da Presa, um finisher que dá marcadores de veneno ao oponente sempre que eles tomam dano de criaturas com toque mortífero, o que parece ter sido feito para o nosso deck com todas essas aranhas aqui e o efeito da Laracna. Reclusa de Gnotvold, simplesmente uma aranha que bate bem pelo custo de mana. Lenho Nodoso Ancestral e Formação de Batalha, que são cartas que fazem com que as nossas criaturas deem dano igual às suas resistências, ambas permitindo que a nossa maior fraqueza, que é de muita resistência e pouco ataque, se torne fatal para os nossos oponentes. Aranha Rouba-Túmulo, uma aranha que cresce seu poder e resistência baseado no número de criaturas no nosso cemitério. Fiandeira Veloz, mais uma aranha com lampejo, o que com a Laracna é um bloqueador surpresa que vai matar algo. Ishkanar, Viúva do Cemitério, uma aranha lendária que pode criar fichas de aranha e drenar vida de seus oponentes turno após turno. E Bando de Viúvas Pútridas, que também drena vida. Aranha de Seda Dupla, que são 2 aranhas por 3 manas, o que é uma taxa boa de mana por aranha. Pioneiros do Arrasamento Final, uma carta que pampa as nossas aranhas, garante atropelar, o que comba muito bem com toque mortífero, inclusive, para passar todo o dano -1, e ainda por cima deixa as nossas criaturas de pé, porque ela dá vigilância. Estouro de Vivem, que faz muitas coisas, dentre elas dar vigilância, atropelar, comprar cartas e buffar o seu time, de fato uma carta que é o pacote completo. E Confronto Avassalador, mais uma cartinha de vigilância atropelar, que pode ou dar um buff bom, ou até mesmo um buff fantástico. Máscara da Nêmesis, uma das minhas favoritas, que serve para obrigar os oponentes a bloquear as nossas aranhas. Dessa forma, criamos várias fichas de comida. Rugido de Desafio e Você Vê o Tarrasque, que também faz um serviço estilo a Máscara da Nêmesis. Reclusa Acumuladora, uma aranha que é hate de cemitério quando morre. Tecedora de Ardis, que aumenta de poder ao enfrentar uma criatura voadora. Procriação de Aranhas, uma carta clássica dessa estratégia que cria um monte de fichas e que tem Recapitular, criando assim mais aranhas ainda. Tesselan da Teia Fúngica, que cria saprófitas quando toma dano. O que não é ideal, podia ser aranha, mas ainda é mais mesa pra gente, então tá valendo. Reclusa da Goma Doce, que tem cascata, logo faz uma mágica pra gente e pode aumentar a nossa board também. Além de ter lampejo, que é sempre bem-vindo. E pra finalizar, Viúva Verde de Llanowar, uma aranha parrudinha que consegue voltar do seu cemitério. Mas então, quanto que custa essa brincadeira, hein? Bom, no dia da edição desse vídeo você encontra essa lista pelo preço que está na tela. Lembrando, é claro, que este valor está sujeito a mudar com o tempo, e também lembrando que você pode encontrar essa lista na descrição do vídeo, seja no site da Liga, no Moxfield ou no site Commander Decks.
E bom, por hoje é isso. Dúvidas, sugestões de vídeo ou qualquer outra coisa, deixa um comentário abaixo. Eventualmente eu leio tudo e respondo a maioria também. Obrigado pela sua atenção e até lá eu sou o Emanuel e esse é o Badiatório. Até mais!